Agora, Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu quero falar um pouco sobre Argentina, inflação na Argentina. A inflação na Argentina caiu para 2,8% em abril, segundo dados divulgados nessa quarta-feira pelo INDEC, que é o equivalente ao IBGE no nosso país vizinho. Tivemos, portanto, uma desaceleração. A inflação de março havia sido 3,7 em março, 2,8 em abril, e a inflação nos últimos 12 meses está agora em 47,3%. Lembrando que em 2024 a inflação na Argentina foi de 118%. E em 2023, a inflação na Argentina tinha sido de 211%. Você já tem algumas estimativas feitas por organismos multilaterais apontando que a inflação na Argentina nesse ano de 2025 pode terminar na casa de 30% ao ano, o que seria realmente um resultado espetacular do governo do Javier Milei, uma redução da inflação de 211% para apenas, e apenas aqui entre aspas, 30%. Lembrando sempre que a Argentina fez essa redução da inflação através principalmente de um ajuste fiscal que permitiu ao governo argentino a redução das emissões de dinheiro, emissões de pesos que vinham sendo utilizadas para financiar o déficit público. Nesse mês de abril, nós tivemos também a mudança na política cambial e havia ali muita expectativa sobre o que aconteceria depois dessa modificação. A Argentina agora tem ali um sistema de bandas cambiais, onde a taxa de câmbio pode flutuar com liberdade dentro dessas bandas estabelecidas pelo governo e gradativamente essas bandas vão sendo aumentadas até que em algum momento no futuro a Argentina volte a ter câmbio flutuante, ou seja, uma taxa de câmbio definida pelo mercado. E gradativamente, claro, você teria aí o desaparecimento do mercado paralelo ou o encolhimento de maneira muito substantiva do mercado paralelo, porque você pode ali recorrer ao mercado formal, não precisa de maneira nenhuma ir para o mercado informal de dólares, algo mais ou menos que aconteceu no Brasil também, né? Você tinha um mercado paralelo fortíssimo no Brasil há algumas décadas e hoje esse mercado perdeu muita força porque você pode ali recorrer ao mercado formal com maior tranquilidade. É interessante também registrar, Tanguy, que o governo argentino anunciou que vai reduzir os impostos de importação de smartphones em duas etapas. Num primeiro momento, vai reduzir de 16% para 8%, e numa segunda etapa, em janeiro de 2026, vai reduzir para zero. Quer dizer, vai ser eliminado completamente o imposto de importação, a tarifa de importação para smartphones, e você também teve uma redução dos impostos de importação sobre videogames de 35% para 20%. E o governo do Javier Milei está prometendo ali que vai reduzir também impostos internos sobre celulares, televisores e aparelhos de ar-condicionado. Vamos ver se o governo Javier Milei vai avançar realmente nessa pauta de redução de impostos, e um dos argumentos que está sendo utilizado é que isso barateia demais o acesso para as pessoas, porque você passa a ter ali produtos mais em conta para o consumidor argentino. Daniel, aproveitando que a gente já está na América do Sul, eu queria falar sobre a Bolívia. A gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses a disputa sobre quem é que seria o candidato governista da Bolívia. Afinal de contas, a gente teve uma longa presidência de Evo Morales. Evo Morales conseguiu fazer o seu sucessor, enfim, ele conseguiu colocar o Luiz Arce, que tinha sido seu ministro, tinha sido seu ministro mais importante, ministro da Economia, e Luiz Arce tornou-se presidente. E a gente teve ao longo dos últimos meses uma disputa. Afinal de contas, Luiz Arce dizia que queria se candidatar a um segundo mandato, né? Queria tentar a sua reeleição. E Evo Morales dizia: olha, o Luiz Arce já disputou aí, já foi presidente, agora é minha vez, eu que sou popular, sou eu que vou disputar. Então, uma disputa interna ao MAS, né? Ao Movimento ao Socialismo. Ambos são desse partido. O partido estava rachado ao longo dos últimos meses. Hoje nós tivemos duas notícias muito importantes para essa disputa.
aparentemente o próximo presidente não será nem Luiz Arce e nem Evo Morales. Luiz Arce, o atual presidente, anunciou que desistiu de disputar a presidência no segundo mandato nas eleições que vão acontecer em agosto. O principal motivo é a impopularidade do governo. Já tem algum tempo que o governo está lidando com uma severa crise econômica. O fato é que, ao longo dos últimos tempos, a produção de gás natural declinou bastante, por falta de investimentos, por uma dificuldade na exploração das reservas que já vinham sendo exploradas. Quando essa produção de gás ela declina, o governo começa a utilizar reservas internacionais para comprar combustível, para comprar tanto gasolina quanto diesel. Dessa maneira, Daniel, começa a faltar reservas internacionais. Se você não tem reservas internacionais, você passa a ter dificuldades econômicas decorrentes disso e você passa a ter também dificuldade de acesso a combustíveis. Ou seja, Daniel, o clima para o Luiz Arce se deteriorou muito ao longo do último ano, a ponto da gente ter uma pesquisa, Daniel, uma entre algumas pesquisas, que apontava que o Luiz Arce tinha uma intenção de voto de cerca de 1%. Daniel, foi parar na geleia da Shakira ontem que a pobre da Dina Boluarte tinha uma intenção de voto de 2. 2 é o dobro do que, aparentemente, Luiz Arce chegou a ter. Então ele resolveu abrir mão da sua candidatura. E no mesmo dia, a gente teve também o Tribunal Constitucional da Bolívia proibindo o Evo Morales de concorrer a mais um mandato. As regras na Bolívia dizem que você só pode ter 2 mandatos, diferente do Brasil, né? No Brasil você pode ter 2 mandatos consecutivos. Se você sair, depois você pode voltar e ter mais 2 consecutivos. Na Bolívia, a regra é que não pode. O Evo Morales já tinha tido 3 e o Tribunal Constitucional falou, olha, não pode ter mais nenhum mandato, ou seja, segundo o Tribunal Constitucional, Evo Morales não poderá disputar uma nova eleição e Luiz Arce já anunciou que não o faria. A liderança das intenções de voto nesse momento, então, Daniel, elas recaem sobre também um quadro do MAS, do mesmo partido dos dois, né, do Arce e do Evo Morales, que é o Andrônico Rodrigues. Andrônico Rodrigues, Daniel, nasceu no ano de 1988. Ele tem 37 anos, também é do MAS, e nesse momento tem cerca de 25% das intenções de voto. Tem muita coisa para acontecer até agosto, saber quem são os apoios, quem é que vai apoiar quem. A candidatura da oposição, na verdade, vou até mudar, as candidaturas da oposição, né, do grupo mais à direita, está muito fragmentado, tem um monte de candidato. Então, eu imagino que daqui para frente a gente começa a ter uma certa aglutinação. Os apoios eles vão começar a ser mais bem redistribuídos com esse novo cenário, sem Luiz Arce e muito provavelmente sem Evo Morales também. Teremos provavelmente novidades na Bolívia, Daniel. A gente chegou a explorar a crise econômica boliviana aqui no Petit Jornal há alguns episódios, Tanguy. Na prática, a gente está falando de uma crise relacionada às contas externas, uma incapacidade de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar os compromissos externos bolivianos. Isso se deve, claro, a uma queda das exportações, menos dólares entrando, por conta dessa dificuldade de produzir gás, né? A produção de gás na Bolívia caiu muito ao longo do passado recente. Isso vai gerando escassez, a escassez vai virando inflação, a inflação disparou na Bolívia ao longo dos últimos meses, a inflação disparando vai gerando ali um desconforto, vai reduzindo a capacidade das pessoas de consumir. Isso já bateu, inclusive, na capacidade dos bolivianos de consumir alimentos. E essa deterioração tem sido muito veloz, e claro que isso ajuda a explicar esse contexto de perda de capital político do Luiz Arce.